a gente fala a respeito de uma reunião cancelada, que é também, de certa forma, um vislumbre de como líderes latino-americanos podem se comportar no futuro próximo nesse governo Trump. Eu vou passar com vocês pelos detalhes. Talvez vocês tenham visto nas notícias, foi uma das notícias no noticiário internacional que se destacou hoje, uma cúpula de uma organização chamada CELAC foi cancelada. Antes, a pedido do presidente colombiano e em meio à crise diplomática que você acompanhou aqui no Epoch Times, Petro havia pedido a Xiomara Castro, presidente de Honduras, ela que ocupa temporariamente, a presidência rotativa desse órgão, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, então que houvesse uma cúpula de emergência para discutir questões como, por exemplo, a crise migratória. Claro, como, por exemplo, uma resposta coordenada quando a retórica se intensificou naquele episódio, naquela desavença, naquela rixa entre o governo colombiano e o americano. Trump mesmo aludiu ao assunto e não mediu palavras. Então, dá dimensão do tamanho que aquilo tomava ali à época. Mas, seguindo adiante, a coisa começou a tomar um tom interessante. Primeiro, a cúpula havia sido cancelada porque, como não havia mais um impasse diplomático, ela não seria mais necessária. Isso em tese, mas o comunicado dá para a gente um vislumbre de mais uma questão. A gente tem o comunicado muito bem, então vocês veem a publicação nas redes sociais, essa é a publicação no X, com o comunicado de Xiomara Castro. Mas a cúpula não visava unicamente essa questão da Colômbia, apesar de ela ser sim central. Tão central que, apesar de ser de modo híbrido, semipresencial, Petro participaria em Tegucigalpa pessoalmente. Agora, a nota fala uma coisa interessante. Eu trago para vocês aqui, consulto nas minhas notas as aspas, aqui está. Honduras lamenta que nessa crise humanitária dos imigrantes, novamente recebemos oposição sistemática de países membros, que privilegiaram outros princípios e interesses diferentes dos da União, da região latino-americana e caribenha como comunidade. Bom, o Brasil, por certo, está envolvido na cúpula e Lula foi um dos primeiros a dizer que não participaria. Quando se fala de membros divergentes, sem querer tirar isso de contexto, sem querer tornar essa história noticiosa uma questão desproporcional ou exagerada, a gente pode ter isso como um vislumbre. Um primeiro teste de como líderes, é verdade, muitos deles eleitos, incluindo a própria Xiomara Castro e o próprio Gustavo Petro, numa onda que elegeu muitos líderes de matiz esquerdista por toda a América Latina. Em 2022, Colômbia e a Xiomara. Anos antes, 2019, Alberto Fernandes na Argentina. A coisa segue assim por diante, e claro, os fiéis da balança, no espectro mais radical comunista, Venezuela, Cuba, Nicarágua. A CELAC mesmo, essa organização, é uma coisa que remonta lá atrás a essa época, criada por volta de 2010 e 2011, primeiro com uma reunião em 2010 no México, depois uma ratificação na Venezuela em 2011. A CELAC vem como uma herança daquele governo Lula II e daquele momento onde era Rafael Correa, Kirchner e Tutti Quanti por toda a América Latina, Mujica no Uruguai, uma série de governos que atuavam em concertação, todos eles, é verdade, também membros de uma organização chamada Foro de São Paulo, que os colocava em comunicação com grupos radicais, mesmo criminosos, registros como Farc e Mir Chileno anteriormente. A CELAC, como caldo cultural dessa época, de forma interessante, foi convocada por Petro e Xiomara como um fórum para a discussão de uma crise migratória já no início do governo Trump. E, como eu disse, sem querer tirar essa história de proporção, pode nos ajudar, independentemente de como você se posicione politicamente, a entender um pouco da dinâmica da relação entre o governo americano seguindo adiante e os governos da região, incluindo o brasileiro. Um adendo. A CELAC, mais e mais em anos recentes, não tem apenas a importância que tinha anteriormente de ser um fórum regional que incluía muitos líderes esquerdistas quando da sua fundação. Ela passou por algumas reviravoltas que também a caracterizam de forma interessante. Em 2020, por exemplo, no segundo ano do governo Jair Bolsonaro, o então ministro Ernesto Araújo removeu o Brasil da CELAC. O motivo é que aquilo, de acordo com ele, não levava a um debate democrático ou construtivo. E a CELAC, na avaliação daquele Ministério das Relações Exteriores, aquele Itamaraty de Ernesto Araújo, era um lugar que dava palco para ditaduras como Cuba, Venezuela e Nicarágua, não contribuía num diálogo para direitos humanos na região e ainda meio que emulava uma OEA, Organização dos Estados Americanos, mambembe, que sem os Estados Unidos não só tinha uma aceitação maior a Cuba e Nicarágua, mas convidava frequentemente a China para diálogos. E esse é outro ponto. A gente tem aqui uma imagem retirada da agência de notícias Xinhua, que ajuda a entender a caracterização da CELAC.
Isso é uma imagem a respeito de Xi Jinping endereçando a CELAC por videoconferência, uma coisa que aconteceu por várias ocasiões e traz a gente de volta para aquele diálogo que eu mencionava mesmo na introdução do programa, a respeito de como isso tem também relevância na competição entre grandes potências no momento. A bem da verdade, como eu disse, não vale descontextualizar e tornar essa uma história colossal, mas é bem vista como um vislumbre das dinâmicas das relações. Reiterado esse ponto, as diferenças entre a OEA e a CELAC são cabais. A OEA tem questão de Pacto de São José da Costa Rica, etc., e muitas questões que tornam ela uma organização binding, documentos assinados que têm valor legal, que os países têm que cumprir. A CELAC não tem essa característica e é muito mais um fórum para discussão e coordenação. Mas, como eu disse, seu acionamento é relevante porque foi uma primeira resposta de um atrito entre líderes de matiz esquerdista na América Latina e o governo Trump e de como isso poderia ocorrer. E o seu cancelamento é também relevante. Se a gente fala da China, uma potência que herda o movimento comunista internacional do século passado e é até hoje governada por um partido autoritário, o Partido Comunista Chinês, a entidade mais assassina da história humana, e até hoje um tremendo violador de direitos humanos, a gente pode também voltar para o registro do que diziam os desertores comunistas do século passado. Yon Mihai Pachepa, o desertor de mais alta patente a sair do bloco comunista no leste da Europa, contou sua vida num livro chamado Desinformação. O livro contava o papel dele mesmo. Ele era o chefe dos serviços de inteligência da Romênia comunista que trabalhava em concertação com uma série de oficiais de todo o bloco soviético. E ele escreveu o livro ainda na presidência de Obama, ou seja, recentemente, ele que morreu em 2022. Ele pontuava ali de forma interessante que a forma como a aprovação de um presidente ocorria em democracias era um fator-chave para o movimento comunista. E ele falava que sentia-se lá atrás na Guerra Fria, dentro do bloco soviético, que quando havia apoio, legitimidade, um mandato popular que fosse demonstrado por aprovação nas ruas de um presidente nos Estados Unidos ou em outras democracias, esse era sim um fator determinante em termos de relações internacionais. Talvez correndo o risco de um anacronismo, mas com base nesse conceito para análise, a gente pode trazer um insight que ajuda a gente a abrir o ângulo e municiar você com dados para formar sua opinião, aí qualquer que seja, a opinião é sua. Mas seguindo nessa perspectiva, vale a pena a gente conferir a aprovação dos líderes que agora lidam com Trump e de Trump, porque Trump acaba de ganhar uma eleição e tem alguns dos melhores números que ele teve ao longo de toda a sua carreira na política. Ele que nunca foi um presidente de ter números estrondosos em termos de aprovação, afinal é sim uma política polarizadora internamente nos Estados Unidos. Uma política polarizadora talvez não seja o termo apropriado, mas ele como figura sim dividiu opiniões em pesquisas. Enquanto ele agora tem um mandato popular, muitos líderes na América do Sul se veem perto de eleições e com aprovações que não são tão favoráveis. E claro, a diferença ideológica e de discurso entre o líder americano e aqueles da América do Sul também salta aos olhos. Vamos então aos dados, abrindo a perspectiva. O que vocês veem por aqui é retirado do portal alemão de dados Statista. E isso compila, entre julho e outubro de 2024, a popularidade de uma série de líderes da região. Liderando tem Nayib Bukele de El Salvador, também uma figura controversa, muitos apoiam sua abordagem à criminalidade, alguns dizem que viola o Estado de Direito. Mas quando a gente chega em líderes que têm eleições não tão distantes, que estão já na metade tardia de seu mandato, esses mesmos que têm essa herança daquela CELAC antiga, dos idos anos de 2010 e 2011, nós podemos ver, então, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, ali abaixo, ele que, claro, recentemente, e vamos falar mais sobre isso em instantes, teve sua pior pesquisa de popularidade desde o início do governo. E seguindo, mais adiante, a gente vai passar por Gustavo Petro na Colômbia, com 40%, Daniel Ortega na Nicarágua, 34%, Gabriel Boric no Chile, 30%, Dina Boluarte no Peru, 25%, Maduro, 20%. Luiz Arce Catacora, na Bolívia, 44%. Uma série de países que intensificaram laços com, por exemplo, China, no caso da Bolívia mesmo, contratos de drones com o Irã, e uma série de fatores que os colocam em posições relativamente adversariais aos Estados Unidos. Mesmo no caso brasileiro, como esquecer dos navios militares iranianos que atracaram em fevereiro de 2023 no Rio de Janeiro, aqueles mesmos, o Makran e o Dena, que já haviam recebido sanções anteriormente. O ponto aqui não é especificamente criticar esses governos. Cada um tem direito à sua opinião. Nosso objetivo aqui é informar.
e informando, como eu dizia, abrindo o escopo sob a perspectiva de que legitimidade internamente em democracias também é um fator que afeta relações exteriores. Bom, muito bem. Eu passo por vocês com alguns dos números que podem dar o tom de que esses governos, com eleições se aproximando e com baixas em popularidade, enfrentando o governo Trump, que tem relativa alta impopularidade para os padrões de um líder que nunca teve números estrondosos em popularidade, podem preferir uma abordagem moderada frente a um que não parece estar preocupado com o que esses líderes pensam a respeito de suas ações. Se eu falava dos dados, eu quero trazer para vocês mais detalhes para não correr o risco de ficar apenas com esse gráfico e dar para vocês uma informação rasa. Então, perdão ao público, eu olho para baixo e confiro nas minhas notas. Vamos lá. A própria Xiomara Castro, de Honduras, preside o país desde 2022, assim como Lula no Brasil e Gustavo Petro. Ela, cujo marido, Mel Zelaya, já tinha anteriormente boas relações com Lula nos idos tempos do primeiro governo de 13 anos do PT no Brasil. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo e a popularidade despencou. O maior número que a gente achou noticiado foi um pico de 61%, noticiado pela America's Quarterly em dado momento do mandato. A nossa apuração pelo portal alemão Statista, o mesmo que traz esses gráficos aqui, trouxe uma estimativa mais recente, de outubro de 2024, no qual ela estava com 15% de aprovação. Isso se deve a uma série de escândalos, passando brevemente para a gente não perder também o fio que conduz à retórica que a gente agora discute, mas o cunhado renunciou à presidência do Congresso depois de admitir que se encontrou com traficantes de drogas em 2013, o que, claro, não pegou nada bem para Xiomara. Gustavo Petro, na Colômbia, está com 34% de aprovação, segundo o Instituto de Dados Invamer. Numa pesquisa publicada pelo El País, 34% foi a média de aprovação de Petro para o ano de 2024, apesar dele ter tido alguns picos de aprovação. Boric no Chile, num vale de 24%, é o menor número que a gente tem, e Luiz Arce da Bolívia, o menor, então, 30%. Para a gente trazer as coisas para o nosso contexto nacional, no Brasil o cenário não é diferente. Então, uma pesquisa do Poder Data, vocês podem tê-la visto repercutindo na mídia porque, de fato, foi notória. Registrou que 51% dos eleitores desaprovam a gestão de Lula, enquanto 42% aprovam o governo. A desaprovação supera a aprovação por 9 pontos percentuais, um número fora da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos, mostrando, então, os piores números de Lula ao longo desse governo, ele que em janeiro de 23 contava com 52% de aprovação no total e apenas 39% de desaprovação. Enquanto isso, Trump goza de um aparente pico de popularidade. Pico talvez seja uma forçada de barra, mas o ponto é, ele tem uma aprovação maior do que teve anteriormente e ele mesmo usa isso na sua retórica. Para ter os dados, na média, ele segue com mais ou menos 50% de aprovação e 43% de desaprovação. Mas na pauta que tem dominado as manchetes dos imigrantes, segundo uma pesquisa Reuters Ipsos, que segue da segunda-feira da posse até terça-feira da semana passada, 58% dos entrevistados acreditavam que os Estados Unidos devem reduzir drasticamente o número de imigrantes que podem solicitar asilo na fronteira. Os números das pesquisas, 54% durante a transição projetando favoravelmente um novo governo, a vitória no voto popular para um republicano pela primeira vez em 2 décadas, bom, a lavada no colégio eleitoral dominando 7 estados-chave e todos os outros pontos que temos acompanhado nas notícias podem dar o tipo de legitimidade e o tipo de distanciamento da próxima eleição que o permitem um tom mais confiante em comparação. Para a gente encerrar a notícia, vale o adendo. Honduras é um pequeno país na América Central, que é o próximo destino, o primeiro dele, o novo secretário de Estado Marco Rubio. Se a gente falava que na rixa entre China e Estados Unidos, a América Latina poderia ser, e temos visto ser, um campo de disputa por influência, talvez a escolha de um secretário de Estado latino possa, em muito, ter algo a ver com isso. Além das qualificações anteriores, Marco Rubio, como eu dizia, descende de pais que sobreviveram ao regime comunista cubano e fugiram para os Estados Unidos. De América Latina e de Caribe, algo ele entende pela própria herança. Essa matéria da Voice of America noticia que ele seguirá para a América Central em sua primeira viagem como secretário de Estado. E o destino, com certeza, não é por acaso. O Canal do Panamá tem sido um tópico quente de discussão para o presidente americano Donald Trump. Ele diz que Jimmy Carter cometeu um erro em 77 quando cedeu o canal de volta para o Panamá. Agora, isso
pode ter muito a ver com a viagem de Rubio, afinal ele passará pelo Panamá, mas a passagem pela América Central traz um quê a mais além do canal. A questão da imigração. Afinal, a América Central, por certo, para todo mundo que passa pela América do Sul, até eu não coloquei um mapa disso aí, não pedi a produção, mas a gente pode abordar o assunto. A rota comum é que se vai para duas cidades na Colômbia, uma chamada Turbo e outra chamada Nicoclí. E de lá se passa pelo Tampão de Darién, vai-se de barco até o ponto mais ao norte que dá para ir na travessia da América Central, se atravessa um lugar chamado Tampão de Darién, um lugar terrível, tem indígenas violentos, etc., e se caminha ao norte, ao norte, ao norte, passando por Honduras, Nicarágua, Panamá, chegando ao México e então a fronteira sul dos Estados Unidos. Quem assina a Epoch TV, epochtv.com.br, já deve ter assistido o documentário A Farsa da Fronteira dos Estados Unidos, onde registramos tudo isso. Você que não assistiu, epochtv.com.br, se já é assinante, está lá, é só achar na plataforma. Bom, quando a gente discute isso, esses países na América Central desempenham um papel fundamental, um papel, para a gente fazer uma brincadeira com as palavras, central no assunto. A viagem de Marco Rubio pode também ter algo a ver com uma hesitação aparente de líderes sul-americanos em se reunir num país da América Central, no que parecia ser uma coordenação de estratégias em como lidar com os Estados Unidos, que não envolveria de todo os Estados Unidos, e em um órgão onde a presença chinesa já levantou alarmes antes em DC. Por último, a gente tem na América Central essa publicação de Donald Trump nas suas redes, hoje, bem mais cedo, ainda pela madrugada, onde ele disse que o Panamá está com grande velocidade tentando remover 64% das placas que estão escritas em chinês no país. Havia algumas imagens, elas não estão aqui na captura de tela, mas havia algumas imagens, então está, não, produção já me corrigindo antes que eu difame eles. Mas então ele mostrou algumas publicações onde havia placas que incluíam caracteres chineses no Panamá. Essa aí do Bank of China, o Banco da China à esquerda, e mais à direita, bem-vindo a Panamá. Essa não vemos então os caracteres chineses, e Trump fazia brincadeiras com o assunto de que estariam removendo as placas com caracteres chineses antes de Marco Rubio comparecer ao país. Bom, muito bem, fica por aí então o registro.